Olá, meu querido, continuando a nossa sequência de vídeos a respeito de quem é a mulher de Apocalipse 12:1, a mulher vestida do sol, tendo a lua a seus pés e 12 estrelas no seu diadema. Esse é o vídeo 003/7, Satanás rouba o que é de Deus e apresenta como seu. Nós vamos começar ali em Salmos 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. 2. Pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem admite que Satanás pode fazer muita coisa é porque não conheceu exatamente a Deus através da palavra de Deus, né? As pessoas têm uma ideia distorcida de Deus, né? Uns acham que é um velhinho barbudo que está lá sentado não sei aonde, outros acham que é uma força neutra que não age, que não é pessoal, né? Outros colocam Deus tão longe, né, que inacessível totalmente, mas Deus é o que a Bíblia diz que Ele é, né? Deus é exatamente aquilo que Ele mesmo se descreveu, e é por isso que é tão importante nós termos uma leitura sistemática e contínua da Bíblia, né? Para que o Espírito vá nos revelando e acrescentando detalhes no entendimento das coisas de Deus e sobre Deus. Então, Salmo 24, ele concorda com outros versos, né? Por exemplo, Jeremias 51, verso 15. Ele, Deus, fez a terra com seu poder, Ele fundou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Deus fez todas as coisas, né? Todas as estrelas, todos os planetas, a terra, o homem, todos os seres, tudo foi criado por Ele. A única coisa que o Satanás faz, como um ser que sabe do que aconteceu, né? Foi criado por Deus, um ser perfeito, com poder de decidir. Um dia decidiu pelo lado errado, né? Pelas coisas erradas, e esse ser, ele sabe como Deus faz as coisas, ele sabe como Deus funciona, né? Ele sabe como Deus mantém e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o que ele faz? Ele se assenhoreou desses conhecimentos e passou para alguns homens, né, que ele chamou aí de iniciados, que ele chamou de pessoas diferenciadas, né, pessoas cabeça, né, em todas as religiões, filosofias e seitas, né, e falou para eles, tem um segredo aí, né, tem umas coisas aí, e foi passando. E aí isso aí ele chamou de iniciação, ele chamou de mistérios, ele chamou de a parte esotérica de muitas religiões. Nada mais é do que alguns fragmentos do conhecimento de Deus que ele, sabendo, ele passou para o homem, e na vã ideia de fazer com que as pessoas adivinhassem, né, o seu futuro, né, viessem a saber, né, o que vai acontecer. Então, nós precisamos entender que, não, estudando a Bíblia e entendendo quem Deus realmente é, que criou todas as coisas, né, ele não sobra espaço para um Satanás que influencia as nações, que influencia as cidades, que influencia as pessoas, que já marca no nascimento as pessoas para ser desse jeito, daquele jeito. Isso tudo é atribuir a Satanás um poder e uma glória e uma honra que ele não tem, né? Ele simplesmente é um ser criado, um traidor, né? Um X9, que sabia muitas coisas de Deus, porque Deus o usava para instruir milhões de anjos e manter situações, mas um dia ele achou que ele também podia ser Deus, né? E aí usurpou aquilo que Deus tinha dado a ele, né? Quis extrapolar, quis ir para cima, né? Colocar o seu trono acima do de Deus, ser uma coisa igual a Deus, e com isso ele foi destituído da sua posição, mas ainda conservou o quê? Uma sabedoria corrompida, né?
A sabedoria de Satanás, ela é uma sabedoria corrompida, ela não é uma sabedoria pura, né? Ela vem sempre cheia da malícia, sempre cheia do interesse, sempre cheia da distorção para os objetivos de Satanás, que são fazer as pessoas sofrerem, fazer as pessoas terem problemas, fazer as pessoas achar que é Deus que está fazendo um monte de coisa ruim para eles, quando na verdade é a pura ignorância, né, das pessoas que faz com que as pessoas façam o que Satanás quer e não o que Deus quer, né? Veja que em João 8,44, mostra bem quem é o Satanás, né? João 8,44, vou começar o 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Para quem que Jesus está falando isso? Ele está falando isso aqui para os fariseus, para as pessoas que tinham a lei nas mãos, né, que deveriam usá-la, né, corretamente, como Deus tinha instruído a Moisés, Josué, e veio vindo, mas eles distorceram a palavra, e nessa distorção Deus chamou o que eles têm nas mãos de mentira. Deus chamou aquilo que eles sabem, né, aquilo que eles praticavam como judaísmo, mentira. Chamou-os de mentirosos, e o pai deles falou: o pai de vocês é o pai da mentira, que é o Satanás. Nesse procedimento, na continuidade dessa distorção das coisas de Deus, vocês simplesmente vão para o mesmo lugar que ele vai, que já está, né, prometido e assegurado, e não tem como mudar. Então, meus queridos, esse é o Satanás, né? Um mentiroso, né? Uma pessoa que pega as coisas de Deus e usa para si, né? E usa para o seu reino, usa para o seu gosto próprio. Infelizmente, né, muitas pessoas e religiões, né, estão também se enquadrando nisso daí, né? Eles começam com Deus, né? Tem Deus, mas depois, né, eles fazem aquilo que chama-se abominações, né? E afastam a presença de Deus. Veja o verso que o Senhor me deu logo de madrugada, em Ezequiel 8,6. E ele me disse: filho do homem, vês tu o que estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do seu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Então, eles fazem as abominações, instigados pelo diabo, muitas vezes sem saber, né, só alimentado isso daí pela sua maldade, né, pelos seus interesses escusos, né, pela sua carnalidade. Eles fazem abominações e afastam a própria presença de Deus do santuário de Deus, né? É só você ver o que acontece em muitas religiões, né, que estão em cima da Bíblia, mas que colocam outras coisas acima da Bíblia, ou que distorcem o que está na Bíblia, e aí com o tempo o que acontece? Vira uma outra coisa, né? Jesus chamou isso de mentira, né? Chamou isso daí de um ardil de Satanás, distorcer a palavra. Então, na verdade, nós temos que situar quem é realmente Satanás, né? Satanás é um ser que foi criado por Deus, perfeito, podia decidir entre as coisas certas de Deus e as coisas erradas, né? E um dia ele decidiu pelas coisas erradas, e aí ele se tornou inimigo de Deus. E 1/3 dos anjos, milhões de anjos, que também concordaram com ele, né, entraram nesse problema, né, e se tornaram inimigos de Deus. São os anjos caídos, são os demônios, é uma coisa assim complexa, mas simples de explicar rapidamente, né? Então, esses seres agora, o trabalho deles é distorcer as coisas de Deus, né? Pegar as coisas que são de Deus, né? Você veja aí, por exemplo, a igreja de Roma, né, que se tornou o catolicismo. Quando você quiser entender o catolicismo, leia a igreja de Tiatira, a carta que Jesus escreveu para Tiatira, em Apocalipse 2, e você vai entender
que eles fazem obras, né? Eles têm amor, eles têm o começo das coisas de Deus, porque começou lá do jeito certo, mas depois eles foram com o Constantino introduzindo coisas, né? Rituais, práticas, doutrinas, coisas que não são da Bíblia, coisas que são distorção da Bíblia, né? São entendimento errado sobre as coisas de Deus. Com isso, criou-se então uma coisa que parece cristianismo, mas há uma distorção muito grande daquilo que o cristianismo propõe. E muitas igrejas protestantes também foram para o mesmo caminho, né? Começa com Deus, mas vive só uma mensagem parcial, limitada, pequena, né? E com isso fica uma coisa muito diferente do que deveria ser o cristianismo, que deveria ser um cristão agindo, né, através do Espírito Santo de Deus, interpretando a palavra de Deus como ela é e não como os homens acham que deva ser. Então, resumindo agora, né, no vídeo 1, nós falamos que aquela mulher vestida do sol não pode ser uma figura apenas, né? É uma figura também da igreja, do povo de Israel, mas um grande sinal na Bíblia, no Apocalipse, onde o próprio Jesus escreveu, um grande sinal é um ser, tá? Então, a mulher vestida do sol é um ser. Segundo vídeo, nós falamos que há um ser por trás da lei e um ser chamado a lei do Espírito de vida. Então, leia lá Romanos 8, 1 e 2, assista o vídeo número 2, você vai ver que a lei do Espírito de vida, que vence a lei do pecado e da morte, é o próprio Espírito de Deus, né? Ele é o ser, né, que está ali. E existe um outro ser, né? Esse ser não é maligno, ele aperta as pessoas para cumprir a lei. Como é que ele é chamado na Bíblia? A lei do pecado e da morte. Veja que só uma lei vence outra lei, disse o Atmani. Então, para vencer a lei do pecado e da morte, que todos os homens estão submetidos e todos que andam na carne também, você tem que aplicar a lei do Espírito de vida, né? Que é o próprio Espírito Santo. Então, mas se a lei do Espírito de vida é um ser, então a lei do pecado e da morte também é um ser. Esse foi o segundo vídeo. E nesse terceiro vídeo, né, Satanás não domina nada, não cria nada, ele apenas se aproveita de coisas que Deus faz na sua soberania, na sua palavra que não volta vazia, na sua maneira de ser. Ele se aproveita, né, e faz com que as pessoas pensem que é ele que está fazendo, né, por desconhecerem Deus ou por invalidarem Deus da explicação. Então aí cabe um monte de mitologia, cabe aí um monte de leis de reencarnação, causa e efeito. Na verdade, eles tiraram Deus, né, e ficaram só com as coisas que Deus faz, e com isso criaram doutrinas esdrúxulas, né, exaltando o Satanás ao invés de exaltar o próprio Deus, que faz todas essas coisas. O mecanismo que ele usa para fazer, o Satanás diz que é ele fazendo, que é o Satanás, mas na verdade ele só está relatando o que Deus faz e distorcendo aquela influência, como ele fez dentro do catolicismo, né? Que hoje é uma coisa tão diferente daquilo que está na Bíblia, né? E que está lá. Por que eles estão lá de pé? Porque os princípios são cristãos, porque o começo foi cristão, e ainda eles preservam isso, eles não jogam fora. Porque se eles propusessem para as pessoas, vamos adorar o Satanás aqui, né? Vamos fazer um culto aqui para o Satanás, né? Do jeito que ele gosta, com sangue, com morte, né? As pessoas não iriam. Mas então ele atrai as pessoas com Deus, né? Com as coisas de Deus, né? Com a Bíblia, né? Com Jesus, e depois enche de coisas que não são de Deus, para as pessoas nessa abominação não terem contato com Deus e ficarem nas garras dele na parte da religião. Tá bom, meus queridos? Então esse é o vídeo número 2. Não se esqueça que nós não estamos na lei, né? Na lei as pessoas tinham que obrigatoriamente cumprir a lei, havia uma exigência, né? Cumprir a lei, mas na graça nós temos também que cumprir a lei, que nem os que estão debaixo da lei, e só que nós temos o perdão de Deus e temos
como fazê-lo pelo Espírito Santo morando em nós. É muito diferente a nossa condição de filhos de Deus, nascidos de novo, através de Jesus Cristo, da condição das pessoas que simplesmente nasceram e estão debaixo da lei, né? Deus abençoe você, até a próxima quarta-feira. Nós vamos continuando essa sequência, se Deus o permitir, em nome de Jesus. Amém.